E se eu dissesse que os anjos não falam como nós, e que a Bíblia sugere uma linguagem celestial, misteriosa e inacessível, usada para transmitir mensagens ocultas diretamente do trono de Deus? E se eu te revelasse que essa linguagem não apenas existe, mas também já foi ouvida por homens comuns que, ao registrarem suas experiências, nos deixaram sinais escondidos nas Escrituras? Se essa linguagem for compreendida, pode mudar completamente a forma como entendemos a comunicação entre o céu e a terra. A maioria das pessoas pensa que os anjos falam como nós falamos, usando frases simples e diretas. Muitos lembram apenas das palavras "não temas", que aparecem várias vezes quando um anjo surge diante de alguém. Outros acreditam que eles apenas repetem mensagens que Deus manda, como se fossem mensageiros sem profundidade. Mas será que é apenas isso? Ou será que os anjos carregam uma linguagem que não se limita à nossa lógica? Um idioma celestial que revela mais do que palavras? Um código divino que permanece oculto ao homem comum? No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, o profeta descreve o som das asas dos querubins como o estrondo de muitas águas e como a voz do Todo-Poderoso. Isso não é uma fala comum, é um som arrebatador, uma comunicação que une poder, reverência e mistério. Imagine, por um instante, estar diante de seres que não falam com frases, mas com vibrações que lembram trovões e águas revoltas. Não é uma comunicação para ser entendida apenas pelos ouvidos, mas para ser sentida pelo Espírito. Em Daniel, capítulo 8, versículo 15, encontramos algo ainda mais profundo. O profeta recebe uma visão, mas não consegue compreender até que o anjo Gabriel aparece para interpretar. Isso nos mostra que a linguagem dos anjos não é autoexplicativa. É simbólica, carregada de significados ocultos que exigem interpretação espiritual. A Bíblia deixa claro que, sem revelação, o homem não pode compreender essa linguagem. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, fala sobre as línguas dos homens e dos anjos. Ele revela que existe um idioma que não pertence a este mundo. Isso nos leva a refletir. Se há línguas humanas e línguas celestiais, significa que existe uma dimensão de comunicação que é completamente distinta da nossa. Uma linguagem que talvez não use palavras, mas sons, símbolos, luzes, vibrações, um código espiritual que só o próprio Espírito de Deus pode traduzir. No livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 4, João ouve 7 trovões falando. Ele se prepara para escrever o que ouviu, mas é ordenado a selar aquelas palavras, a não registrá-las. Isso mostra que nem tudo foi revelado ao homem. Existem segredos guardados na linguagem angélica que pertencem exclusivamente ao céu. Uma comunicação que existe, mas que permanece velada, porque faz parte do mistério eterno de Deus. Mas há algo fascinante. Quando anjos falam aos homens, suas palavras não são apenas informação. São decretos que mudam destinos. No livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 9, o anjo fala com Agar, e aquela mensagem transforma a história dela e de Ismael. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberia o Salvador. Não era apenas uma frase, era uma revelação carregada de poder que mudou a história da humanidade. E pense no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, quando os serafins clamam diante do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ali não temos apenas uma palavra, temos a repetição de um cântico eterno que ecoa como linguagem de adoração. Uma linguagem que talvez seja a própria essência da comunicação angélica. Exaltar o Criador em sons que nunca cessam. Tudo isso nos mostra que a linguagem dos anjos não é simples, é poderosa, simbólica e muitas vezes inacessível. Mas qual é a lição prática disso para nós hoje?
é que Deus fala com clareza ao nosso coração através da sua palavra, mas também nos chama a respeitar os mistérios que não nos foram revelados. Isso nos ensina humildade, nos lembra que a fé não é ter todas as respostas, mas confiar naquilo que ainda não vemos. A linguagem dos anjos nos convida a olhar além do natural, a reconhecer que o mundo espiritual é real, ativo, e que existem mensagens sendo comunicadas a todo momento entre o céu e a terra. Os anjos estão a serviço de Deus, trazendo revelações, executando juízo, trazendo proteção. Quando buscamos discernimento em oração e pedimos ao Espírito Santo sabedoria, nos tornamos mais sensíveis às mensagens de Deus, mesmo aquelas que não são ditas em palavras humanas. E agora, eu quero te pedir algo importante. O YouTube prioriza os vídeos que geram debate. Então deixe o seu comentário. Você acredita que os anjos têm uma linguagem própria? A sua opinião é essencial para fortalecer essa investigação e continuar levando esse conteúdo para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever, porque só assim você vai garantir que não perderá o próximo mistério da eternidade que já estamos preparando. Deixe também o seu like para que esta mensagem alcance mais almas e compartilhe este vídeo com um amigo, para que essa luz não fique apenas em você. Se essa verdade impactou você, ajude a espalhar a luz. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora para não perder o próximo mistério. Hoje, descobrimos que a linguagem dos anjos não é apenas som, mas um código celestial que carrega segredos do próprio Deus. Uma comunicação que toca o invisível, molda destinos e revela a grandeza do Criador. Mas, e se essa linguagem for também a chave para entendermos a batalha espiritual invisível que acontece ao nosso redor? No próximo vídeo, vamos desvendar como o céu e o inferno se comunicam no campo espiritual e o que isso significa para a sua vida.